alunos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ok. Eu sou a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de Geografia de número 20. Hoje trabalharemos sobre o crescimento urbano e as inovações da tecnologia. A gente vai ver mais ou menos aí como se deu o crescimento, como está se dando o crescimento das cidades e também como a tecnologia se associa a isso. Os objetivos da aula são compreender a ideia de urbanização e de êxodo rural, analisar o crescimento das cidades e como o turismo e a tecnologia impulsionam esse crescimento, refletir acerca das inovações tecnológicas e as suas contribuições para a vida da humanidade. Materiais que vocês precisam para essa aula, então, lápis, caneta, borracha e o caderno da disciplina de Geografia para fazer algumas anotações sobre alguns assuntos, sobre algumas questões mais relevantes. Daí vocês pausam o vídeo, fazem anotações e retomem o vídeo. Então, começando, urbanização. A urbanização é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. Principalmente está associado aí à questão do aumento da população. A urbanização é esse processo em que em uma cidade há o crescimento de toda uma população. E essa questão da extensão territorial, como assim, Como que eu vou aumentar um território? Esse aumento de território está atrelado à junção, com outras cidades formando uma só, ou ao afastamento um pouco, outra cidade ela se afasta um pouco e essa cidade ela vai aumentando e expandindo um pouquinho aí o seu território, tá? É o processo em que o espaço rural transforma-se num espaço urbano com a consequente migração populacional do tipo campo-cidade, que quando ocorre de forma intensa e acelerada é chamada de êxodo rural. A gente já viu sobre êxodo rural nas aulas anteriores. É esse processo em que as pessoas saem do campo, da área rural e migram para a área urbana em busca de uma qualidade de vida melhor e automaticamente essa área urbana ela vai se expandir e vai pegar um pouquinho ali também da área rural. Pessoal, eu trouxe um textinho aqui para vocês, bem breve, sobre as cidades crescem e se desenvolvem. Então, quando escavamos uma montanha para abrir um túnel ou mudamos o caminho natural de um rio para uma avenida passar, estamos modificando a paisagem, tá? Essa paisagem não é mais natural, ela é humanizada, ela é modificada. Então você mudou a natureza, o que era natural, o que era em si, que se formou se formou sozinho, agora ela vai passar a se transformar através da intervenção do homem. Quanto mais as técnicas avançam, com mais rapidez a intensidade das paisagens urbanas transforma-se. Veja na imagem de satélite uma moderna malha de fibra ótica do município de Porto Velho. Outro exemplo é a cidade do Rio de Janeiro, que passou por muitas transformações desde o período em que foi capital do Brasil até os dias de hoje. Rio de Janeiro já foi capital do nosso país nos tempos passados, tá? Até morros foram retirados de onde estavam para dar passagem ao progresso. Esse progresso está em aspas, porque ele justamente está se referindo ali a essa questão de você aumentar, de se expandir em questão de área e modificar tudo que é natural, parte do que é natural, para aquilo que vai ser mudado aí pelo homem. Pessoal, trouxe aqui para vocês uma imagem bem interessante que ela mostra bem essa questão da população rural e urbana. Já vimos sobre que no Brasil cerca de 85% da população brasileira vive na área urbana e só 15% na área rural, mas há alguns anos, que não é tão antigo esse período, era o contrário, Tinha muito mais pessoas vivendo na área rural do que na área urbana. Então, foquem aqui, Brasil, população urbana rural, 1940 até o ano de 2013. Então, em 1940, a gente percebe que a cada 100 habitantes, 69 viviam na área rural, a área rural que está representada de roxo.
E a área urbana, representada de amarelo, vivia apenas 31 pessoas. Notem que a área rural ela era muito maior. Aí, 30 anos depois, em 1970, o que aconteceu aqui? Começou a ocorrer, né, durante esse período, o êxodo rural. O pessoal vai sair aqui da área rural e vai migrar para a área urbana, aumentando na área urbana e, obviamente, diminuindo na rural. Então, na área rural, 44 pessoas a cada 100 e na área urbana, 56 pessoas a cada 100. Ainda assim, a gente nota que é uma proximidade, né? Então, ali não há uma diferença tão grande entre número de pessoas que vivem na cidade e número de pessoas que vivem no campo. Eles estão mais próximos aqui. 30 anos depois, no ano 2000, aqui a gente nota uma diferença bem grande, né? A cada 100 pessoas, 18 só na área urbana e apenas 82 na área, 18 pessoas na área rural e 82 na área urbana. Em 2010, diminuiu mais ainda a área rural, né? 16 pessoas e na área urbana 84. E em 2013, né, o último dado que a gente tem, 85 pessoas vivendo na área urbana e apenas 15 na área rural, né? Isso a cada 100 pessoas. Então aqui a gente percebe bastante essa questão do êxodo rural, da migração das pessoas da área rural para a área urbana. O turismo nas cidades. Vários municípios brasileiros, eles recebem milhares de visitantes todos os anos e têm o turismo como a principal atividade econômica. Já vimos sobre turismo quando a gente trabalhou ali principalmente as mesorregiões de Santa Catarina, a gente estudou cidades e viu que algumas cidades elas se mantêm muito fortes por conta do turismo, como por exemplo a cidade de São Joaquim. Geralmente, esses municípios eles são conhecidos por suas belezas naturais, as suas manifestações culturais e as suas paisagens históricas, atraindo turistas brasileiros e também estrangeiros. Para que gere renda, requer que os municípios criem uma infraestrutura necessária para atender os turistas. Então, assim, tudo bem, a cidade, né, possui diversas belezas naturais, o que atrai muitos turistas. Mas para receber esses turistas é preciso toda uma infraestrutura, né, todo um suporte para abrigar essa população no período que ela está lá. Por exemplo, estradas de acesso, portos, aeroportos, rodoviárias, ruas em condições adequadas, né, ruas que possam ser utilizadas para a circulação de veículos, uma ampla rede de hotéis, super importante, né, as pessoas vão fazer aí o seu turismo, elas precisam de um local para estar dormindo, pousadas, restaurantes, comércios, museus, né, para conhecimento histórico e outras formas de lazer e de divertimento, tá? Então, tudo isso, as cidades que trazem, né, que recebem muitos turistas anualmente, elas precisam ter. Por quê? Porque essas pessoas que vão para esses locais, né, de férias, por exemplo, elas precisam ter todo esse suporte. Como é que eu vou ir para algum local passar as férias se eu não vou ter um hotel para poder pousar? Eu vou ter que dormir no carro porque na cidade não tem, ou só tem numa cidade muito distante. Então é preciso todo esse suporte, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o ecoturismo e o agroturismo, tá? Há também o ecoturismo e o turismo rural, que pode ser chamado de agroturismo, os quais estão transformando os municípios o modo de vida dos seus moradores. Então, o ecoturismo, ele usa de forma sustentável o patrimônio natural e cultural de um local. Então, o ecoturismo, ele vai estar utilizando, né, de uma forma sustentável, ou seja, de uma forma preocupada aí com o meio ambiente, essa questão do patrimônio natural, ou seja, todo o patrimônio, né, tudo que há nessa cidade está de modo natural, que não foi modificado pelo homem. Também alerta turistas sobre a importância do cuidado com o ambiente e com os recursos naturais. Algo bem interessante é a aquisição de conhecimento que muitos turistas eles obtêm nessas cidades, que eles vão estar conhecendo um pouco mais aí sobre essa questão do cuidado com o meio ambiente. Já o turismo rural, ele proporciona ao visitante, geralmente vindo da cidade, a oportunidade de conhecer o dia a dia do campo e como são produzidos os alimentos, por exemplo. Então, esse turismo rural ele é bem interessante, porque as pessoas, né, vivem na área urbana
e não conhecem muito da realidade, como os alimentos, né, esses alimentos naturais que a gente obtém, como eles são produzidos, da onde eles vêm. Então, no turismo rural, né, por exemplo, eles podem estar obtendo esse conhecimento. Também é possível vivenciar atividades típicas da área rural, como, por exemplo, andar de cavalo, nadar no rio, pescar, entre outras atividades que são práticas aí apenas dessa região rural. Na área urbana é muito difícil isso estar acontecendo. Crescimento da população em Santa Catarina. Conforme o IBGE, 186 cidades catarinenses, mais da metade, né, nós temos 295 cidades, tiveram aumento da população, enquanto que 101 cidades perderam habitantes. É claro que a gente está falando aqui que a todo momento há pessoas nascendo e falecendo, tá? Então, quando a gente diz 186 cidades tiveram um aumento da população, significa que mesmo assim pessoas faleceram, mas ainda assim a quantidade que nasceu, né, ou que migraram para o local foi muito maior. 101 cidades tiveram menos habitantes, né? E 8 cidades ficaram estáveis aqui no ano de 2018 para 2019, tá? Nós temos 295 cidades, só para ressaltar. Outro destaque é que Florianópolis, até então, tinha menos de 500 mil de habitantes, né? Ficava atrás de Joinville, mas cresceu na população e ultrapassou, né? Hoje tem mais de 500 mil de habitantes na cidade de Florianópolis. Agora, para refletir, pessoal. Primeira questão, em Santa Catarina, existem cidades turísticas? Reflita sobre algumas. Será que em Santa Catarina nós temos cidades turísticas? Já estudamos sobre isso. Como será que o agroturismo e o ecoturismo podem realizar mudanças na cidade? A gente viu ali. Como será que o agroturismo ele pode ter mudanças na cidade em si, nos habitantes, no ambiente em si? E também o ecoturismo. Dá um pause no vídeo, foca ali no slide e faça uma análise e a gente volta para ver o que vocês refletiram aí. Pessoal, então a reflexão que eu gostaria que vocês, né, tivessem feito, talvez vocês tiveram outras ideias também, ótimo. Então, começando aqui, Santa Catarina é um dos estados que mais recebe turistas, a gente já viu isso durante todo o ano. A cidade de São Joaquim, por exemplo, onde ocorre o fenômeno da neve, ela é muito visitada nessa época de inverno. Outra cidade é Florianópolis, que tem aí a famosa Ponte Hercílio Luz e também diversas praias. A gente também tem Joinville, Urupema, Balneário Camboriú, Blumenau, Pomerode, Penha, entre outras cidades que são muito visitadas. O que acontece aqui em Santa Catarina bastante também é essa questão do vasto litoral que a gente tem. Isso atrai também muitos turistas na época, né, de férias, na época de verão. Sobre o agroturismo e o ecoturismo, é bem perceptível que eles podem gerar uma melhora nas estradas de acesso. Lembra que eu falei sobre essa questão da estrutura da cidade, como que vai receber turistas sem a estrutura necessária. Criar mais linhas de ônibus também, melhorar as redes de internet, né? Então tanto para os turistas quanto para a população em geral, entre outras mudanças, além de uma qualidade de vida nessas cidades, pois muitos alimentos não são industrializados, logo a ingestão do natural proporciona mais saúde. A gente já viu sobre essa questão de alimentação saudável. Então, nessas cidades onde parte aí do alimento é produzido, né, ele vem realmente da natureza, ele não passa por um processo de industrialização, né, colocando diversas substâncias comestíveis nos alimentos para agregar sabor, a gente nota que essas pessoas elas conseguem ter uma alimentação mais natural e automaticamente mais saudável, proporcionando aí uma melhora na sua saúde. Inovações tecnológicas. Agora a gente vai entrar um pouquinho sobre a interferência nessa questão de urbanização, como que a tecnologia tem essa interferência. Os avanços nos meios de transporte e de comunicação mudaram bastante o nosso cotidiano. Atualmente é possível jogar online com um amigo, assistir programas em outras línguas na televisão ou no computador, deslocarmos-nos rapidamente para outras cidades e outros países.
Além disso, o desenvolvimento de novas tecnologias modifica a nossa forma de aprender e de trabalhar no campo e na cidade. Então, a tecnologia ela está aqui para associar a gente, né, para auxiliar a gente no geral, né, quantas coisas são facilitadas nas nossas vidas graças à tecnologia. Sem a tecnologia você não poderia estar assistindo a essa aula, tá? Então a gente nota esse avanço e isso é algo mais recente. Se a gente for analisar, sei lá, há 20 anos, por exemplo, né, seria possível, se a gente estivesse vivenciando aí uma pandemia, formar essas videoaulas para o YouTube, para ter um acesso facilitado a todos? Com certeza não, tá? Então, todo esse auxílio vindo da tecnologia. Então, agora a gente vai analisar, pessoal, essas duas imagens. Notem as diferenças entre elas. A primeira imagem, nós temos uma linha de montagem de indústria automobilística em São Bernardo do Campo, em São Paulo, em 1958, tá? Notem aqui essa imagem, né, como os trabalhadores estão agindo. E aqui na próxima nós temos linha de montagem de uma indústria automobilística também em Jacareí, em São Paulo, também no ano de 2015. Quais as diferenças que a gente percebe aqui? Notem, aqui nós temos muitas pessoas trabalhando, né, em diversos carros. Aqui nós temos 2 homens produzindo apenas um carro. Então, o que a gente nota? Hoje a produção, claro que a produção é grande, o número de pessoas trabalhando também é grande, mas se foca muito numa qualidade, não numa quantidade, tá? Também o auxílio das máquinas, né? Então a tecnologia faz com que parte do serviço ele seja feito através de uma máquina, ainda que alguém, né, tenha que construir, obviamente, essa máquina e muitas vezes operar essa máquina. Então, essa é a diferença que a gente consegue perceber, né? Notem que os dois, né, o mesmo setor aqui e tem toda essa diferença num período da história. Se a gente analisar um período da história aí, do surgimento da humanidade, então desde a pré-história até agora, é um período extremamente curto, mas com uma inovação tecnológica extrema. E o que está vindo de tecnologia no mundo? Então, com a tecnologia ganhando cada vez mais espaço na vida da humanidade em geral, ela continua evoluindo e facilitando aí toda a população nas mais diversas áreas da vida. Na questão de alimentação, de lazer, de comunicação, principalmente comunicação, tá? Então aqui, gente, eu trouxe para vocês duas tecnologias que talvez alguns não conheciam, mas para nível de curiosidade de vocês, que são drones entregadores e impressoras em 3D. Então, sobre drones entregadores. Em 2017, mais de 3 milhões de drones já haviam sido vendidos no mundo, né? Eles são um grande sucesso aí no mundo, e agora está realizando ações além das filmagens aéreas. Então, a gente tem o drone como um aparelho que vai estar fazendo uma filmagem aérea, né? Bastante alta, que você tem todo um controle ali e consegue, né, fazer filmagens de paisagens bem incríveis. Mas o drone agora ele já está tendo outras funcionalidades. Já imaginou receber a sua pizza através de um drone? Então, isso já acontece em algumas empresas, ainda que na nossa região isso ainda não ocorra, mas há locais em que as pizzas, né, pizza ou outros produtos, eles são entregues através de um drone. Fica bem mais simples, né? E outro, impressora em 3D. Então, a impressora que a gente possui, né, que a gente utiliza no dia a dia, é impressora em 2D, né, 2 dimensões. A gente vai estar imprimindo um papel aí, por exemplo, uma imagem, com uma escrita, né, um texto. Mas já existem, né, as impressoras em 3D. As impressoras em 3D elas já fazem parte de diversas empresas, geralmente utilizada para fazer objetos básicos. Mas em um futuro não muito distante é possível que essa tecnologia seja usada na saúde, como por exemplo para a impressão de próteses. Olha só que interessante. Então, elas vão estar hoje, né, elas são utilizadas em empresas, até em universidades também, impressoras das quais conseguem imprimir, é claro que demandam um tempo maior e toda uma elaboração maior, objetos em 3D, ou seja, tridimensionais. Tá? E no futuro é possível que sejam feitos aí objetos um pouquinho mais complexos, como por exemplo, próteses. Tecnologia em Santa Catarina. Então, Santa Catarina é um grande polo de tecnologia.
Afinal, muitas empresas dessa área, ela tem a sua sede no estado. Olhando para o Plano Nacional, Florianópolis, ele possui a maior taxa de empresas de tecnologia por habitante em todo o Brasil. Então, assim, foi estimado essa questão de população, né? Então, em todo o Brasil, Florianópolis é a cidade, né, em número de habitantes, que mais possui empresas na área da tecnologia. Estima-se que a cada 1.000 pessoas em Florianópolis tenham, né, que a cada 1.000 pessoas tenha 5 empresas. Então, a cada 200 pessoas há uma empresa na cidade de Florianópolis, muitas empresas. Eu trouxe para vocês acessarem o site de uma empresa chamada Implement System, uma das maiores empresas de tecnologia do estado de Santa Catarina. Vocês podem clicar, né, acessem lá os slides, daí vocês clicam nesse link para poder estar tendo acesso aí ao site. A tecnologia na sua vida. Reflita sobre a tecnologia, como a tecnologia ela interfere na vida de você. Então, faça uma reflexão agora, analisa tudo que você faz no seu dia a dia. Quanto dessas coisas você está utilizando a tecnologia para estar executando? Né? Então, analise seu cotidiano e evidencie em quais momentos ela se faz presente e como seria se não tivesse. Tá? Eu utilizo a tecnologia em tais e tais momentos. E se por um acaso eu não tivesse essa tecnologia, como será que eu faria? Qual a outra forma, qual outro recurso que eu poderia estar utilizando para executar a minha tarefa? Pessoal, então agora vocês concluíram os estudos de vocês, espero que o conteúdo tenha ficado claro. Agora vocês vão realizar algumas atividades. Até a próxima e bons estudos!